Então vamos lá, boa noite para todo mundo. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, né? E pedimos, né, suas bênçãos, a sua proteção. Pedimos o amparo dos mentores da nossa casa, daqueles espíritos amigos que nos auxiliam. Pedimos proteção e amparo para a nossa palestrante, que ela consiga trazer para nós, né, tudo aquilo que ela preparou, que nós possamos receber o que ela preparou de alma, né, que o nosso ouvido físico escute, mas que seja transportado para o nosso espírito e que a gente saia daqui sabendo um pouquinho mais, né, do que nós entramos e que a gente saia daqui melhor do que nós chegamos. Nós pedimos então, Jesus, sua bênção e sua permissão para iniciar o trabalho da noite com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Graças a Deus. Palavras de vida eterna. Agradeçamos sempre, dando sempre graças a Deus por tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que te não arrojasses as tremendas lutas de espírito. Foste surrupiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho e te assegura a subsistência. E se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou dos compromissos perigosos e arrasadores. Perdeste recursos materiais que apenas te acrescentariam um reconforto desnecessário no carro da própria existência. E se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificasse que alojaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. Amargaste a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança. E se estudares a ocorrência, com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio, que o transfiguraria, talvez, de um futuro em pesado grilhão. Não te confies às aparências. Louva o céu azul, que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Graças a Deus. Eu? É. Eu? Boa noite a todos. Boa Meu nome é noite. Chinéia Vilela. Eu faço parte do Caixa Cris de Muriaé, mas eu também sou de patrocínio de Muriaé, do Francisco de Assis, onde a gente faz um trabalho muito há 20 anos também. Tá? E eu trouxe hoje para a gente nosso estudo. E hoje o que eu trouxe para a gente, melhorou aí? Não? Hoje eu trouxe um estudo para a gente sobre histórias, o que a gente aprende muito através das histórias contadas, e eu acho que é muito mais exemplo do que a gente vive a cada dia para nos lembrar. Eu tenho um amigo, que agora ele já é desencarnado, o senhor Marinho. Ele foi um dos fundadores do grupo Caixa Cris em Muriaé. Então, as palestras dele, boa noite, eram sempre histórias de vidas passadas, sempre de alguém que deixou para nós muitas marcas, muitas vivências, ao qual a gente aprende muito, né? E hoje a gente está numa casa espírita e temos que dar graças a Deus
porque aqui a gente aprende muito mais do que estando em outro lugar. Eu estava vindo falando com meu filho que a espiritualidade ela nos dá ampla visão tanto do passado quanto do presente, do que a gente pode fazer lá no futuro, porque ela nos mostra que através das reencarnações, não é? A gente evolui. Vocês podem chamar o Danilinho para fazer um estudo para vocês sobre o que é o espiritismo, que ele vai fazer. E um dos estudos dele, ele colocou assim, que o povo que não conhece a sua história se assemelha a uma árvore sem raiz. Onde o vento bate, ela vai. E hoje em dia, a gente sabe muito bem que existem muitas pessoas para jogar pedra no espiritismo. Nós estamos vendo aí, estamos passando por situações onde o membro da igreja, o qual eu gostava muito de ver, eu durmo com a televisão ligada, e eu gosto de colocar na Canção Nova, são os nossos amigos, a gente aprende, fala sempre, e ele, em rede pública, está jogando pedra no espiritismo. Não sei se alguém aqui está vendo isso, né? Infelizmente, ele não está conhecendo a doutrina do Cristo, porque o que a gente prega, né, é o Cristo. Infelizmente, ele é um pobre que não estuda. Né? Infelizmente, a gente está vendo isso. E a doutrina espírita, a gente conhecendo as nossas raízes, a gente vai ver que ela é uma religião. Foi o que o Danilinho colocou no estudo dele. Pode chamar ele que ele vai colocar. Porque o que faz uma religião é o amor a Deus, né? O respeito, são os mandamentos de Jesus. Né? Isso tudo nós temos o nosso exemplo no Espiritismo, é o Mestre Jesus, que é a nossa conduta, nosso modelo e guia. Então, o Espiritismo ele passa a ser uma religião, não é, Daniel? Ele passa a ser uma religião. Então, vamos lá. Uma religião natural, né? Quando Kardec codificou, ele deu nome, ele apenas colocou no papel, organizou, ele não inventou. Ele só organizou, veio como missão. E isso está lá no livro O Caminho da Luz. Quem já leu o livro O Caminho da Luz? Já, não já? Já leu? Nossa, maravilhoso o livro O Caminho da Luz. Eu acho que todo espírita deveria ler o livro O Caminho da Luz. É um início, meio e fim. Lá tem tudo. Tem a Gênese, tem o início ao fim. Chico Xavier colocou para a gente muito bem feito. E está lá no livro Caminho da Luz, diz que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador de acordo com suas auspiciosas promessas, que era a terceira revelação. E colocou lá assim, e Jesus envia à Terra um dos seus mais lúcidos discípulos. E quem que era um dos mais lúcidos discípulos de Jesus? Que veio então a ser Kardec. Eu estava fazendo um estudo no Maria de Nazaré e eu levei esse estudo. E o pessoal de lá também gosta muito de história. E o pessoal lá falou assim, nossa, o mais lúcido era João. E o Geraldinho fez uma palestra outro dia, o Geraldo Lemos, ele colocou que Kardec realmente era Francisco de Assis e que Chico Xavier veio a ser Kardec, que também era Francisco de Assis e que era João Evangelista. Aí eu falei assim, não pode. Aí nós levamos pro Maria de Nazaré, não, um dos mais lúcidos discípulos, está lá, o mais lúcido discípulo é João. E a gente acabou concordando dentro daquele estudo que seria então João. Eu falei, meu Deus, o Chico então. E a gente é apaixonado por Francisco, né? A gente é apaixonado por João, nossa, a gente ama João. E a gente fica assim, que maravilha que é o Espiritismo. O que o Espiritismo deixa pra gente esse conhecimento, qual a outra doutrina, qual a outra religião que proporciona esse estudo para a gente. Esse fascinante. E dentro disso, eu quero colocar para vocês, dentro contando histórias para não errar no futuro, que é o tema, eu quero colocar, já que a gente está no Espiritismo, a gente tem histórias para mostrar para a gente o quão errado a gente foi no passado, para que a gente não erre no futuro. O Chico estava... Vou mostrar primeiro Chico Xavier, que a AME está sempre pedindo para que em todos os nossos encontros a gente fale de Chico Xavier, que nunca perca essa essência do Chico. E o Chico estava numa das histórias sobre A Sombra do Abacateiro, também é o livro dele, A Sombra do Abacateiro, e eu gosto sempre de estar trazendo uma história, num sábado,
tumulto de gente que não cabia dentro da casinha dele, estava embaixo do abacateiro com aquele tumulto de gente. E ele chega todo simplesinho para poder fazer o estudo lá, quietinho. E ele é exaltado, ele não gosta, ele entra sempre cumprimentando todo mundo na mão. E ao final do estudo, levanta um homem lá no meio e fala: gente, estamos aqui com um grande homem, o mais elevado de todos. Eu sou vereador de São Paulo e eu vim trazer um prêmio Nobel para entregar a esse grande homem, discípulo do Cristo, e começa a exaltar o Chico. E ele fala que ele foi superior em vidas passadas, ele foi Lívia, a filha de Emmanuel, que é o seu mentor hoje. E o Chico abaixa a cabeça. Devemos engrandecê-lo por fazer parte das nossas vidas, da gente estar aqui. Aí o Chico bate na mão e pede humildemente para que ele parasse. Então foi, quando eu puder, eu mesmo vou receber esse prêmio tão grandioso que faz parte da minha pessoa, mas eu não aceito recebê-lo, né? Eu não mereço, eu só trabalho para Cristo. Naquela humildade, ele começa a chorar, dizendo que ele não foi, né? A Lívia em outras encarnações. E se ele tivesse feito, ele não tinha engrandecimento daquilo, e que Emmanuel era muito superior a ele, né? E ele estava ali como mentor dele, e que não levasse isso em conta, porque as nossas vidas são apenas de humildade, um para servir o outro. E ele começa a chorar, e todos choram naquele âmbito de humildade do Chico, e ele acaba em lágrimas servindo uma marmitinha para cada um que esteja lá. Então a nossa humildade em aceitar Cristo é muito grande. A gente tem que ter a humildade de que a gente errou muito no passado. Tanto que a gente errou, que eu vou começar contando uma outra história para a gente ver a nossa humildade, que ponto que chega, para a gente não continuar errando daqui para frente. Quem conhece a história de Maria de Madalena? Todo mundo conhece a história de Maria de Madalena, né? A gente começa de Chose com Maria de Madalena sendo muito corrompida por espíritos, tanto que ela fica presa a espíritos quando a tumultuam, né? Ela fica presa numa sala, ninguém consegue tirar os demônios dela. Ninguém consegue, muito menos Nicodemos. Somente Cristo. E quando Cristo consegue tirar o demônio, ela serve Cristo o resto de toda a sua vida, né? E o amor de Maria de Madalena era tão profundo e incontestável que ela passa a ser a primeira mulher a seguir Jesus e a ensinar sobre o amor de Deus Pai. E ela vive somente para seguir Jesus em toda a sua época. Foi para ela que Jesus aparece sua morte, né? Às vezes a gente julga muitas coisas. O que aconteceu aqui? Quando o Papa, eu quero lembrar o nome do Papa, em 591, Papa Gregório, por engano, diz que Maria Madalena havia sido a prostituta Maria de Betânia. Alguém lembra da mulher pecadora? Por muitos e muitos anos, ela foi julgada como uma prostituta. O porquê que o padre, o Papa Gregório, em 519, fez isso? Porque ele estava vendo o crescimento da mulher dentro do cristianismo. E ele pregou, porque o que era uma pecadora naquela época? Até hoje existe isso na igreja, não vou falar mal, não é injustamente, é verdade. Na igreja católica, as prostitutas não têm direito. Olha só, né? É um pecado, é uma pecadora. Aqui colocou como Maria Bethânia fosse uma pecadora, só que a pecadora que coloca na Maria de Bethânia é uma mulher que não seguia as regras que condizia naquela época, né? Ela não ia à igreja, ela não era... E quem que era Maria de Bethânia? Irmã de Lázaro e Marta. Ela não era pecadora. Quando Jesus foi na casa de Lázaro, ela ficou sentada aos pés de Jesus, vocês lembram dessa passagem? E ela ouviu os ensinamentos, e Marta chega para ela e fala: Jesus, manda me ajudar, porque eu estou com muitos a fazer. Ele fala: não, o que ela aprende aqui não passará jamais. O seu passo dela não. Então ele deu razão para ela.
E ela foi se tornar uma mulher pecadora. Na Igreja Católica, as mulheres pecadoras de má vida não podem tomar hóstia, mulher separada não pode tomar hóstia. O suicida não tem direito de ter uma missa. Então, é muito triste você ver isso. E hoje o Espiritismo mostra pra gente que não existe isso. O pecado é você não amar. O pecado é você julgar e não fazer nada pelo outro. Não é? É não viver a conduta do Cristo. Que pecado? Você simplesmente erra porque você ainda não aprendeu. Quando você aprende, você simplesmente não faz. Não é? E o que aconteceu? E isso perdurou por séculos. E até hoje tem gente que ainda acha que ela é a pecadora Maria de Madalena, né? E o que isso tem a ver? O nosso julgamento. O que aconteceu com Maria de Madalena? Vamos ver a reencarnação de Maria de Madalena. O que ela fez? Mesmo a gente julgando, falando que ela era prostituta e tudo, olha o que aconteceu. Em 1969, o Papa Paulo VI reviu esse erro e removeu a identificação de Maria de Madalena como mulher pecadora do calendário romano geral. Mas ainda existe na visão geral de que ela é a pecadora até os tempos de hoje, né? Será que às vezes a gente também não passa à frente algumas histórias erradas? Para a gente rever isso em nossos pensamentos? Porque às vezes a gente passa algumas histórias erradas de algumas pessoas, né? E como são as coisas? Em 1515, nasce em uma de suas encarnações conhecidas pelo Espiritismo, Teresa de Ávila. Quem é Teresa de Ávila? Conhecida mais como Teresa de Jesus. Deixou uma família de boas condições, porque tinha condições, para servir a Deus. Entrou para o convento das Carmelitas Descalças, essa moça de apenas 16 anos. Passou a denominar-se Teresa de Jesus. Sua vida inteira foi voltada para expandir o nome de Jesus por toda a Espanha. Foi responsável pela expansão do cristianismo por toda a Europa. Tinha uma grande mediunidade, que assim a gente entende, na doutrina espírita. E lá, quando ela era a madre, o que será que ela tinha? Ela entrava em transe e nesse transe ela prescrevia remédios que eram feitos e doados através do convento. Ela fazia curas através desse transe. O que acontece? Em outra vida, quando ela era Maria de Madalena, ela não conseguia doutrinar aqueles espíritos que a acarretavam, mas nessa ela consegue. Nessa ela conversa e ela já pega os espíritos superiores que a ajudam no seu caminhar, na sua passagem, nas suas encarnações. Né? A gente já conhece. E ela, dentro da Igreja Católica, é a mesma coisa. O Sr. Raul, eu gosto muito de ver palestras do Sr. Raul Teixeira. O Sr. Raul fala assim com a gente, em um dos seus estudos. Como que vocês acham que apareceu Fátima? Alguém sabe como chegou Fátima dentro da Igreja Católica? Alguém de vocês sabem? Vocês sabem? Os 3 meninos, né? Os 3 meninos eram o quê? Médiuns. Eles eram videntes. Só eles que viam, só eles que escreviam. Eram médiuns videntes. Né? E ele coloca, minha amiga, a amiga dele fala para ele assim no Rio de Janeiro, mas você ainda está nessa de espiritismo? Ele falou, minha filha, você que está atrasada. Deixa eu te contar um pouco da história do espiritismo. Como que você acha que chegou Fátima? Como que você acha que chegou Maria de Lourdes? Deixa eu te colocar, nós estamos em Lourdes, uma igreja linda. Deixa eu te contar como chegou Lourdes. Uma menina bonita, mocinha, que tinha uma doença, uma asma muito grande, ela tinha que atravessar uma cachoeirinha para levar remédios para o seu pai na roça, e ela ia atravessar, mas ela tinha asma. Se ela atravessasse aquela cachoeirinha descalça, arrancasse a sua sandália, ela poderia ficar mais doente ainda. Fátima apareceu para ela, Maria apareceu para ela e falou, eu sou a mãe de Maria. Vá, fale com o povo da sua igreja que venha até a minha amanhã às 5 horas da tarde, porque eu preciso falar com ela. E a cidade chamava Lourdes. E o que veio aquele padre
daquela igreja, veio trazendo uma multidão para ver se era verdade. E essa menina conversa com Maria, a mãe de Jesus, e ela relata para o padre: eu sou Maria, a mãe de Jesus, a qual velará por essa cidade através dessa menina. Como a cidade chamava Lourdes, ficou Maria de Lourdes. E assim tantas outras chegaram para a doutrina. E hoje falam mal do espiritismo, da mediunidade. Como assim, né? E ela, com a sua mediunidade, ela curava, né? E ela escreveu livros, tendo sua autobiografia. Ela ouvia vozes, vultos, reformou mais de 15 mosteiros, todos sob a direção de espíritos que a intuíam para poder ir nesses mosteiros e reavivar esses mosteiros, colocar eles em andamento, né? Todos das Carmelitas Descalças. Ela construiu mais de 30 mosteiros. Né? Ela tinha livros, e seu amor por Jesus era único, sempre exaltando no decorrer de sua vida. E aí os enganos deixaram que ela evoluísse, né? Os enganos que às vezes nós mortais, nós bobos aqui, ultrapassados. Hoje o Roberto, no estudo lá do CAG, ele estava falando, né? Sobre os 10 talentos. Cada um tem o talento que consegue. Se Deus te deu um talento, você tinha capacidade de fazer um, mas ele deu 5 para o outro, que o outro tinha mais capacidade de fazer. E ele conseguiu multiplicar. Você ficou lá mexuruco, achando que apenas serviu uma aguinha no centro espírita era pouca coisa, você nem conseguiu fazer. Né? São as nossas missões. E a gente tenta olhar os outros, e com o passar do tempo a gente vê que aquele que a gente jogou pedra está muito mais acima da gente do que a gente mesmo, a gente ficar julgando as pessoas, né? Seu modo de ser, a nossa fé, a gente não pode deixar, né? E eu queria... e Teresa de Jesus foi canonizada como santa em 1614. E quem sabe, aquele mesmo Papa que a fez, ela de prostituta, não a canonizou como santa. Não é? Olha como a vida é. Né? Aquele que a jogou pedra. Ele não sabia quando ele desencarnasse. Puxa vida, você já pensou? Eu vou ter que voltar de novo, vou ter que ser papa e vou canonizar ela como santa. Né? Santo Agostinho, no livro dos Espíritos, traz no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para a gente quantas mensagens. Santo Agostinho era do catolicismo, Santo Agostinho, né? E ele traz para a gente, né? Tanta coisa. Quem é ele, né? Temos também o Bispo de Argel, que foi bispo de Argel, ajudando a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Também tem aquela passagem: deixai que os mortos enterrem seus mortos. Não tem aquela passagem do Evangelho? Quem é que leu, que entende essa passagem do Evangelho? Que Jesus está evangelizando o homem, mostrando para ele os ensinamentos do mundo superior, do mundo acima. E ele fala: Senhor, me deixe enterrar o meu pai. Ele falou: não, eu quero te mostrar as coisas do céu. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. O que é essa passagem para a gente? Quando a gente está na erraticidade, a gente conhece todos os ensinamentos, todos os erros, todos os nossos destinos, o que é certo e o que é errado, todas as lembranças estão vivas na nossa consciência. Quando a gente encarna, nós temos o véu do esquecimento. Então, nós somos tomados como mortos. A gente não sabe de nada. Né? Então, quando a gente está ali, quando Jesus falou: deixe que os mortos enterrem seus mortos, porque eles ainda não conheciam as coisas do céu. Eles estavam com o véu do esquecimento. Então, ele estava igual àquela pessoa que estava desencarnado. Mesmo Jesus sabendo que aquele homem, a alma dele já não estava mais ali. Ele estava ali, simplesmente morto. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então, não vamos ser mortos. Vamos aproveitar o Espiritismo para nos tornar vivos, avivar a nossa mente sobre vida e sobre morte. Sobre hoje e sobre amanhã. Sobre evoluir, sobre crescer, não julgar. Seguir os ensinamentos do Cristo, né? E alguém já viu essa entrevista aqui de Judas Iscariotes? Que eu falo que eu gosto de ver muitas das palestras, muitos dos estudos.
E eu quis trazer para a gente sobre a vida de Judas Iscariotes. O porquê? Eu quero, obrigada. Eu cresci numa cidade, em Barão do Monte Alto, aqui perto. E essa época é a época de malhar Judas, não é? Muito triste, né, Elisângela? E a gente já sabe que Judas não está aquele Judas triste, magoado, que enterrou Jesus, suicida, e ele está sofrendo no inferno a eternidade. Seria isso o certo, né? Certo não. Erradíssimo. Judas, eu quero ler porque foi muito bem colocado. Humberto de Campos, ele era um jornalista e ele gostava de contar histórias quando ele estava vivo. Então, no plano espiritual, quando ele morre, ele continua contando histórias. Só que ele quer reviver a história de Jesus. Então, ele vai a pontos em que Jesus passou e ele revive com o seu mentor aquelas histórias que Jesus reviveu para poder passar para a gente. Essas histórias. Então, tem lá no livro do Chico Xavier, Crônicas do Além Túmulo, várias histórias que Humberto de Campos conta pra gente, né? E ele começa assim, Humberto de Campos. Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado onde o precursor batizou Jesus Cristo, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica radiava-se uma simpatia cativante. Eu amo Judas. É sinceridade. Depois da história, eu quero ver quem não vai amar Judas. Quem viu The Chosen, sabe. Vai ver ainda. Sabe quem é esse? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Esse é Judas. Judas? Sim, Humberto de Campos, perguntando para mim. Os espíritos apreciam, às vezes, não obstante, o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos, então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, disposto ao heroísmo necessário do futuro. Judas costumava vir à terra nos dias em que comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos atos de Antônio. Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existiu um abismo. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade do seu coração ligaram-se para que eu atravessasse, procurando ouvi-lo. E nós, espiritualmente sabendo, vocês acham que era coincidência Humberto tá ali e o Judas tá ali? Lógico que não, a providência divina estava ali para ele contar para a gente, para chegar até a gente. Essa história de Judas, era necessário que ele estivesse ali para poder contar a história dele. Ele mesmo dar a entrevista da história dele, não é? Porque no momento que ele estava ali, ele já era um espírito superior. Ele estava ali revendo aquele lugar de onde aconteceu tudo, mas ele já era superior. Então, essa providência dele estar ali com Humberto de Campos, né? Aí Humberto chega para ele e fala, o senhor é de fato o ex-filho de Iscariotes? Perguntei. Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica, como Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes essa Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. Ele estava pensando no que os homens faziam o juízo da vida dele. Como os homens o julgavam, né? E uma verdade, tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na trajetória da condenação de Jesus, ele teve a capacidade de perguntar a Judas se era verdade. Que ele tinha traído Jesus. Ele teve essa capacidade.
Eu não teria. Você é doido perguntar para o Espírito Superior se ele foi isso mesmo? E ele pergunta. E eu quero ler com bastante atenção. Vocês verem que trecho mais lindo. Em parte. Os escribas que redigiam os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Tudo era regado, tudo tinha que ser de acordo com a política da época, certo? Correto? Então a gente tem que ver o que vai acontecer aqui. Tudo que está escrito na Bíblia era tudo de acordo com o que eles queriam que estivesse escrito. E até hoje a gente sabe que é. Tudo de interesse religioso, aquilo lá. Gente, a gente estuda a Bíblia, tá? O evangelho que a gente estuda é tudo evangelho bíblico, tá? São as passagens de Cristo, pelo amor de Deus. S.S. Rio, teve uma menina que ficou conosco lá 1 ano no nosso centro, depois ela falou com os outros que não queria participar não, que a gente não lia a Bíblia não. Falei, nossa, ela tá fazendo o que lá? Falei, ela estava em outro mundo. Aí sempre que tem alguém diferente, eu falo, gente, a gente estuda a Bíblia, tá? O Evangelho aqui, ó, é a Bíblia, tá bom? Aí eu falo as partes, Mateus, tá? Tá lá na Bíblia, Mateus capítulo 2, versículo tal, eu procuro colocar, porque às vezes as pessoas acham que a gente não estuda a Bíblia. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinha ainda o seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciões judeus. Estão pegando a situação? Sempre a mesma história. O Sinédrio desejava o reino do céu, pelejando por Jeová, a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelos ideais socialistas do Mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o meu fundador. Ele amava Jesus, ele não queria o mal de Jesus. Olha o que aconteceu. Olha o cuidado que nós temos que ter para não sacrificar Jesus, achando que nós estamos fazendo certo. Olha. Acima dos corações, eu vi a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Ele viu na política um meio de fazer Jesus ser o rei. Jesus não veio para ser o rei, eles não esperavam o rei. Então ele viu na política um único modo de fazer Jesus chegar no trono e reinar para todo mundo. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto e pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Jesus não gostava da matéria. Ele falava, meu reino não é deste mundo. Meu reino é o do céu. Ele pregava o amor e a bondade. E para ele chegar a ser o rei, igual todo mundo queria que ele chegasse e matasse todo mundo e pegasse o reino para proteger os pobres, ele não fez, né? Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. Olha o que nós estamos vivendo há pouco tempo atrás aí. Era isso que Judas fez. Ele tentou armar um golpe de Estado para colocar o Cristo no poder. O mestre passaria um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e energética, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Macêncio às portas de Roma. O que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Então ele queria colocar Jesus no poder, igual fizeram aqui, ó, com Macêncio. Só que Macêncio também caiu, não deixaram. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de remedir aos olhos. Ele suicida porque não deu certo.
aquelas moedas que entregaram para ele, ele não vendeu o Cristo por moedas. Aquilo eles fizeram com que ele pegasse as moedas para fazer com que ele estava vendendo Cristo e ele também saísse como ruim da história. Ele não pegou moedas. Ele fala aqui, tá vendo? Realmente, né? Aqui a gente viu vários relatos do suicídio, do arrependimento, né? Das dores. Ele foi um bode expiatório, né? O resgate. E por aí vemos que Judas teve várias encarnações difíceis. A gente vai ver aqui. E chegou a salvar-se pelo arrependimento. Ele arrependeu? Então é assim? A gente morre, a gente arrepende? Não, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Qual é aquela oração que fala assim? Morreu, veio ao vale dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Onde que ele estava? Se ele desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Em todos os relatos ele fala que primeiro o amor do amigo dele ele foi resgatar. Foi infinito, como a gente sabe no Espiritismo, para ele chegar às zonas inferiores, onde ele estava, ele teria que passar por um período para diminuir, né, a sua, como que fala, a sua dimensão, a sua áurea, para que ele chegasse até Judas. No que ele chega no segundo dia, ele fica com Judas o dia inteiro para poder libertar Judas desse pesadelo. Não, você não arrependeu, porque Jesus sabia do íntimo de cada um. E ele sabia que Judas não tinha feito aquilo de propósito. Só que tudo tinha que acontecer, porque tudo estava previsto. Tudo o que aconteceu com Jesus estava previsto. E ele sabia que ia acontecer isso com Judas. Judas iria fazer com que isso acontecesse para que ele chegasse no poder e aí eles iam pegar ele. Porque ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Então ele foi até Judas e falou, eu sabia do seu íntimo e eu te absolvo. Só que Judas não aceitou. A nossa consciência pesa. Se a gente fizer alguma coisa de errada, não pensa que você vai dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, porque você não vai. Meu pai falava, faça tudo de acordo com que você deite e a sua cabeça no travesseiro e você ter uma noite tranquila. Não faça isso. Eu trabalho com estética. Às vezes as pessoas chegam falando para mim histórias absurdas do fulano de tal. Quando ela passa na porta, eu não sei nem quem me contou a história. Porque eu não quero, eu não preciso disso. Eu não preciso passar para frente. Porque uma coisa assim, às vezes, torna desse tamanho e pode atrapalhar a vida de alguém. Não é? Então, ele coloca, o remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma e os adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial. Ele teve várias reencarnações impostas para ele, não é? Porque ele não queria reencarnar, ele não queria evoluir. Então, eram as encarnações impostas. Você tem que encarnar, você vai, pronto e acabou. E ele teve várias, e todas eram sofridas, foram sofridas. Até que, em Roma, ele pediu para passar tudo que o mestre passou. Ó. Onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Quem foi a encarnação de Judas Iscariotes? Quem foi morta e queimada na fogueira inquisitorial? Foi julgada? Foi morta? Né? Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e as infâmias que me aviltraram na resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão
da minha própria consciência. Então, quando ele vem a ser a Joana d'Arc, ele acaba as suas encarnações aqui na Terra. Porque ele fala, agora eu quitei a minha dívida. E o que ele coloca aqui? E está hoje meditando nos dias que se foram? Humberto de Campos perguntou para ele, né? O remorso não foi suficiente para ele sair do abismo onde ele se encontrava, né? Era o abismo de sua consciência e foi imposto a ele várias encarnações expiatórias, séculos de sofrimento. E ele sofre como cristão nos primeiros séculos do Cristo, né? Com humilhação. E ele fala, já que você passou por tantas encarnações expiatórias, né? Você foi, e hoje, como está a sua consciência? Assim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo. Sinto nessas estradas o sinal dos seus divinos passos. Ele está trabalhando junto do Cristo. Ele está com Jesus ao lado do Cristo no governo do planeta Terra. Olha onde que está Judas hoje, né? Vejo-o ainda na cruz entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Quem que amparou Jesus no doloroso transe? Madalena. Ela foi a única que ficou com ele, ela e Maria. E seguiram juntos, né? Madalena cuidando de Maria, as duas no tratamento, né? Em todas as suas homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Nesses dias que ele vem à Terra, que é esse tempo de agora, né? Em que a gente julga o Cristo até hoje. Ou a gente julga Judas até hoje, né? Olho complacentemente os que me acusaram, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao divino mestre, continuou Judas, com os seus prantos infinita é a misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo os seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões de ouro moedado. Quem vende Cristo hoje em dia? Quantos Cristos engarrafados existem por aí? Quantas mediunidades vendidas? Quantos pedacinhos do céu? E ele coloca aqui. Alguém suicida por causa disso? Quando vem a consciência? Quando a consciência pesa? Quando a gente vende o Cristo? É verdade, Humberto concluiu. E os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Né? Uma coisa para a gente refletir. Né? Quem somos nós para julgar Judas, né? Os nossos erros, as outras encarnações. Né? Judas afastou-se, tornando a direção do Santo Sepulcro, e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacendas e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude como um lençol de águas mortas, procurando o mar morto. Não estamos falando da ajuda que é sempre bem-vinda, né? Porque às vezes, a gente pede no centro espírita ajuda para uma água, para uma luz. Isso daqui não é vender Cristo, tá, gente? Às vezes a gente está no centro espírita, a gente pede uma ajuda, uma cesta básica. Isso não é esse de vender Cristo, não. Tá? Essa é uma ajuda, é uma caridade. A gente está falando de vender Cristo, igual a gente vê, né? A gente viu o João de Deus no seu finalzinho, ele era um grande magnetizador. A gente estuda isso, a gente sabe, ele trabalhava com magnetismo, ele curava as pessoas. Só que o que ele deixou a vaidade dele tomar conta. A vaidade, e quando a gente deixa a vaidade tomar conta, quem é que toma conta de nós?
São os espíritos inferiores. Foi isso que ele deixou acontecer. Aconteceu, quem tomou conta? Infelizmente, uma pessoa do bem passou a vender Cristo. Não é? E quantos outros vendem Cristo engarrafados? Né? Em pedacinhos de papel, pedacinho do céu. Né? E a consciência não está doendo, não. E Joana d'Arc. Eu tenho mais 5 minutos, eu vou dar uma repaginada. Então, na reencarnação que Judas pediu para que a consciência dele fosse liberada, ele só aceitou essa única encarnação. As outras tudo foi encarnações impostas. A única que ele pediu para ser foi dessa missionária aqui, Joana d'Arc. Alguém conhece a história de Joana d'Arc? Conhece? Só você? Ninguém mais conhece, não? Joana d'Arc foi uma camponesa que teve participação relevante na Guerra dos 100 Anos. Sabe a Guerra dos 100 Anos? A Inglaterra sempre quis tomar a França. Então, de tempos em tempos, ela tomava uma parte da França. Então, ia com os seus soldados e tomava aquela parte da França e aquilo tirava parte da Inglaterra. E foi assim durante 100 anos. E a Joana d'Arc nasceu em Domremy. Só que com 9 anos de idade ela começou a ver espíritos. E os espíritos a influenciavam a seguir, a ser a lutar na guerra. Falavam com ela, você vai ter que lutar na guerra para vencer a Inglaterra. Você vai ter que ser chefe da guarda. E ela, com 9 anos, ela falava, como assim você é chefe da guarda? E aos 16 anos, Joana d'Arc se veste de homem e vai, então, falar com Filipe. Porque tinha uma guerra. O rei morreu, o rei IV morreu, e a Inglaterra, quem chefiava a Inglaterra, era o Filipe VII. E ele era neto do Filipe IV. E ele se achava direito pegar o trono da França. Mas só que lá, quem é filho das mulheres não tem direito ao trono. Então, quem tinha direito ao trono era o Filipe V. Então, ela convenceu ele a fazer parte da chefia da guarda. Como ninguém sabe, mas ela o envolveu através dos espíritos que a guiavam. E ela falou com ele, se eu for a chefe da guarda, você vai vencer a Inglaterra e você vai tomar o trono. Do contrário, a Inglaterra te vence, porque o exército dela é muito maior do que o seu. E realmente, o exército da Inglaterra era muito superior ao exército da França. Ele já não tinha mais nada o que fazer, deixou ela ser o chefe da guarda. Com 16 anos de idade. E ela foi seu chefe da guarda e ela venceu a França. E com isso ela foi vencendo cada estado que a Inglaterra tinha tomado, ela foi vencendo e recuperou todos os estados da França. Só que quando ele foi coroado o rei, o que ele quis? A Inglaterra queria tomar ela. Falou, a gente acabando com ela, né, a gente retoma a França novamente. Então eles queriam a cabeça da Joana d'Arc. E o que o rei fez? Não defendeu ela. Ele simplesmente falou, não, eu não a conheço. Ela era uma impostora, uma bruxa que conversa com demônios. E ela não faz parte do meu domínio. E entregou ela para a Inglaterra. Ao qual ela foi julgada, morta, queimada em praça pública. Foi onde o Judas, conseguiu a sua comparação com Jesus e ele se martirizou e conseguiu se refazer. Só isso, a nossa história de hoje. E aí? Será que se a gente julgar os outros, a gente vai estar ajudando alguma coisa? Igual hoje, muita gente, eu vim contando com meu filho, muita gente até hoje julga o Judas. E aí? Ele deixou de evoluir? Não, ele deixou de evoluir, não. Maria de Madalena deixou de evoluir? Não. Nós somos bobos se a gente ficar retrógrado, se a gente não aproveitar o espiritismo e caminhar nessa trilhagem. Chico, gente, nós tivemos um estudo, eu sei que você tem aqui, sobre os espíritos elementais.
na época do Egito, o médium na Revista Espírita, 1800 não sei quanto lá, na Revista Espírita, o médium viu aqueles cachorros, não tem aqueles desenhos daqueles cachorros imponentes na era egípcia, de orelha assim, aqueles cachorros em pé? Na Revista Espírita, o Roberto levou pra gente, que era o médium na época, todos lá, a maioria tinha médium na época egípcia, eles desenhavam porque eles estavam vendo os espíritos evoluídos acompanhados de seus animais. Porque naquela época teve muita gente evoluída para poder ajudar no crescimento, na evolução do planeta Terra. Estavam ali, naquela época, ali no Egito. A Caminho da Luz, você que viu, você que leu, Caminho da Luz retrata muito isso. Sobre a evolução, sobre essas pessoas mais evoluídas que vêm. Então, nos outros planetas, até os animais são mais superiores, são mais inteligentes do que a gente, estão ao nosso serviço. Então, olha só. Qual a outra religião que coloca isso pra gente, que mostra sobre outros mundos, sobre evolução? Quais as outras religiões que pode colocar pra gente? Né? Quando Jesus fala há muitas moradas no reino de meu Pai, qual a outra doutrina que fala que existem outros mundos superiores e prova, igual o Chico foi a Júpiter, colocou pra gente aquela história que ele tem de Júpiter? Quem esse ser maravilhoso que Chico é? Agora não vamos ser arrogantes, vamos ser igual o Chico da primeira historinha que eu contei. A humildade acima de tudo. Só porque a gente aprende muito, a gente não vai ser superior, igual o Frei, achando que sabe tudo. Vamos ser simples, vamos acolher o que a gente sabe, passar com amor e caridade, né? Não achar que sabemos tudo, mas sempre procurar saber mais do que a doutrina pode nos oferecer, pegar, cadinho, cadinho, todo dia a gente pega um pouquinho. Eu falei que eu quero aprender o magnetismo, porque eu ainda não sei. Olha que bênção. Aí ela sabe mais e eu quero. Não é? Se o Espiritismo coloca isso pra gente, a cada dia vamos pegar, mas vamos pegar a humildade do Chico também. Para que a gente não massacre as outras pessoas, não sejamos intolerantes. Não é? Eu espero que eu possa ter ajudado um pouquinho nas histórias, para a gente ver como o passado, como muda a história, como um passado às vezes sujo, e mal julgado, não foi sujo, foi mal julgado, foi mal interpretado, pode ocasionar histórias infames, né? Não atrapalha o crescimento espiritual, atrapalha o nosso, que fica com isso, né? Que nós possamos ser gratos a Deus pelo Espiritismo, a Jesus, os nossos mentores, os nossos guias espirituais. Obrigado por tudo. Boa noite a todos. Vou fazer a oração final. Minha água não é minha. Vou tirar isso. Diné, nós que agradecemos, porque assim, foi maravilhoso o seu estudo. E é isso, né? Nós não temos que ficar olhando para trás para poder nos autoflagelar. Nós temos que olhar igual Judas, olhar para trás para termos a consciência de quem nós somos. Mas olhar para frente também, olhar para trás para ter consciência de quem nós somos, ver o quanto, reconhecer o quanto que nós evoluímos e olhar para frente a nossa longa caminhada que nós temos ainda, né? E de cabeça erguida, porque quem que esteve aqui na Terra que não errou? Atire a primeira pedra. O único foi Jesus, né? No demais, mesmo aqueles, né, que vieram auxiliá-lo, mesmo aqueles que hoje já estão em patamares muito maiores, também erraram um dia. Né? Então, assim, e Jesus também errou um dia, não aqui na Terra, né? Porque ele também veio criado simples e ignorante, e ele galgou o caminho dele, a história dele, para ele chegar onde ele está, e falou que nós podemos fazer isso, né? Então, ele quer que a gente siga junto dele, né? Ele não quer seguir sozinho. Então, assim, que nós possamos ter essa força, né? Ter essa clareza, que nós possamos, sim, né, reconhecer aquilo que nós precisamos melhorar, para que a gente consiga progredir de verdade, né? Que o aprendizado que a gente está tendo a oportunidade aqui, a gente aproveite verdadeiramente de espírito. Para quando a gente chegar lá e falar assim, meu Deus, por que eu não aproveitei mais? Por que eu não bebi mais dessa água que a fonte estava na minha frente e jorrando, né? E é isso, né? Foi muito bom mesmo, muito bom. Estou até emocionada. Senhor Jesus, Mestre amado, nós agradecemos imensamente, né, a oportunidade desse estudo, a oportunidade dessas palavras,
de todos esses exemplos, né, que foram tão nítidos para nós, todas essas trajetórias que foram contadas, sobretudo a trajetória de Judas, né, que é uma trajetória linda, que nos inspira a buscar, né, sempre a nossa reconciliação conosco mesmo, buscar sempre o nosso crescimento e ter sempre como inspiração o nosso Mestre Jesus. Nós pedimos, Senhor, nesse momento, que possa ir no lar de cada um que está assistindo a nossa palestra, que está conectado com o nosso estudo, que vá também, Senhor, no momento em que posteriormente assistirem esse estudo, se conectarem com esse estudo, que possa a espiritualidade dessa casa estar junto e os magnetizadores siderais possam, nesse momento, ou em qualquer outro momento, porque para a espiritualidade não tem tempo nem espaço, que possa ministrar um passe, transmutar as energias, porque passe é transfusão de energia, passe é injeção de amor, passe é transformação, é tirar tudo aquilo que não pertence a ti, Jesus, que não pertence a Deus, que não está de acordo com as leis divinas e que muitas vezes nós somos responsáveis por atrair para os nossos corpos espirituais e transmutar, e modificar, e retirar, e substituir por aquilo que vivifica, pelos fluidos que vêm de ti, Senhor, pelos fluidos que revigoram, fluidos que animam, fluidos que nos fortalecem a seguir a nossa caminhada terrena, porque não é fácil para ninguém, não foi fácil nem para ti, Jesus. Então nós precisamos de ti, nós precisamos do seu exemplo e da sua proteção. E que os magnetizadores siderais, no momento do Pai Nosso, possa derramar as bênçãos e transformar, e transmutar, e modificar essas energias de quem está aqui conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos, Senhor, em sua ordem e autorização, a permissão para encerrar o nosso estudo e começar o trabalho do passe presencial. Que assim seja, graças a Deus.